Sim, amiga, só recapitulando, tá? A gente vai falar sobre a tua monografia, tá? Muitas razões para a gente acreditar que o conselheiro vivo ele tem essa função mesmo de dar também o protagonismo às mulheres. A gente já vai começando a entrevista, tá bom? Olá, você que está assistindo Comunicação em Rede. Olha, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet e também no YouTube através do canal Sertão TV. Nós também estamos através do Instagram, na página Sertão TV Ceará e também através da página no Facebook Sertão TV. Lembrando também que nós temos o nosso streaming 24 horas, que está disponível através do próprio site da Sertão TV, que é sertãotvceará.com.br. Então, no mês da mulher, é preciso reconhecer a coragem, a força e a sensibilidade com que uma mulher vive. Os problemas que enfrenta, os desafios que supera, ninguém imagina as dores que uma mulher conhece ao longo da vida. E além disso, é preciso reconhecer seu pioneirismo em diversas áreas, como na comunicação. E é sobre a participação feminina que é o programa de hoje, com a historiadora quixeramobinense Bianca Alessandra. Seja bem-vinda, Bianca. Então, Bianca, a primeira pergunta que eu te faço é: como surgiu essa ideia de fazer esse recorte histórico sobre o início da participação feminina na comunicação de Quixeramobim? Assim, na verdade, retornar para esse processo de pensar a monografia, me lembro muito bem que a Sertão TV teve um peso muito forte para isso, né? É impossível não falar sobre e não destacar essa parte importante da minha vida, que me inspirou também a realizar minha monografia, né? Porque o período em que eu passei na Sertão TV foi o momento em que eu mais pensei assim sobre trabalhar com o gênero e o audiovisual também dentro da minha pesquisa de monografia na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar tanto com o gênero quanto com a história em si, com o audiovisual. E aí eu ficava sempre pensando em como eu poderia fazer isso, né? Porque a princípio surgem muitos temas na nossa cabeça. A gente pensa sobre várias formas de retratar sobre o assunto. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar na TV, que foi no ano de 2019, eu comecei a me indagar um pouco sobre a profissão que eu tinha, né? Que eu era câmera, né? Eu tinha esse trabalho mesmo de pegar a câmera e de sair gravando as pessoas e tal. E aí eu ficava me questionando se existiam pessoas que também faziam o mesmo trabalho que eu, né? Em televisões de grandes cidades, enfim. Porque eu via isso com pouca frequência. Eu não costumava ver isso com muita frequência. Eu sempre via pessoas, mulheres, na verdade, na frente das câmeras, né? Como jornalistas, repórteres, apresentadoras, mas nunca atrás das câmeras com essa função mesmo de câmera. Porque existem também produtoras de programas, enfim. E aí eu ficava pensando, e aí na TV tinha eu e a Claudenice que fazíamos esse trabalho na época. E aí eu comecei a me questionar sobre esse processo, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, e aí eu entendi que para minha monografia ia ser um processo muito mais burocrático e maior também, porque eu ia ter que sair de Quixeramobim para ir em busca de um outro material, né, em outro lugar, em outros lugares, em outras cidades, na verdade, para que eu conseguisse compor a minha pesquisa, né, para que eu tivesse maior número realmente de pesquisas, de informações sobre o assunto, que eu queria fazer uma coisa mais completa. E aí foi quando eu entendi que naquele momento não seria possível, porque demandaria muito mais tempo de mim do que na época eu tinha. E aí eu comecei a observar outros temas. E uma coisa que meu professor me falou, que me marcou muito também, embora eu já soubesse assim, o que eu queria, né, eu já tinha uma direção,
é que o tema que eu escolhesse, eu tinha que me emocionar. Tinha que ser um tema que me emocionasse, uma coisa que eu tivesse prazer em pesquisar. E aí, tem uma mulher que eu admiro muito, que também está no Sistema Maior de Comunicação, que foi uma das minhas maiores referências para realmente pensar, não, é isso que eu quero falar, é desse tema que eu quero conversar, abordar, que foi a Isaurinha Reis. Eu já tinha feito uma entrevista com ela, né, para uma pesquisa minha de bolsa da faculdade, porque eu era bolsista também na época, que foi sobre a chegada da televisão aqui no Sertão Central. E aí, enquanto eu conversava com a Isaurinha, eu via o amor que ela sentia pela rádio. É tanto que ela destacava mais sobre a rádio do que a própria sensação da chegada da televisão. E aí eu deixei muito livre isso para ela, porque era a sensação que ela tinha, né, como ela se sentia diante disso. E aí eu senti mesmo que ela tinha esse amor gigante pelo rádio, né, por tudo que ele traz. E aí ela falou sobre o imediatismo do rádio, enfim. E aí eu comecei a pensar como que as mulheres começaram a adentrar esse espaço, né? Eu comecei a me questionar também, porque a gente sabe que lá atrás, né, não muito distante também, porque ainda é uma luta diária, a gente sabe que as mulheres, elas passaram por todo esse processo mesmo de realmente ter voz e ter vez na historiografia brasileira. E aí eu pensei que também não tivesse sido um processo fácil, mas em outros momentos, na verdade, eu não pensava sobre isso. Então, quando eu me deparei com o tema, eu achei realmente muito interessante e que seria realmente uma pauta que iria trazer para mim a emoção de falar sobre, porque eu ia falar sobre as mulheres da rádio da minha cidade, eu ia trabalhar com a história oral, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de entrevistá-las, e também com a história local, né? Porque além de entender um pouco mais sobre a história da minha cidade, contada a partir dessas mulheres, né, pelas perspectivas delas, pelos filtros que elas usam, eu também ia estar contribuindo um pouco mais, né, para a história da minha cidade, para que as pessoas e outras pessoas, para além de mim, tivessem esse mesmo interesse de fazer esse tipo de pesquisa, né, e contribuir, né, de uma forma bem significativa. Então, o tema, ele veio de vários processos meus na faculdade, na verdade, né, e aí, de fato, um tema que me emocionou e que eu tive muito prazer em trabalhar. E aí, uma coisa que eu posso até destacar melhor depois, mas só resumindo agora, é que quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu achava que eu ia me deparar com assim, eu já estava com muitas coisas assim pautadas na minha mente, sabe? De que ia ser desse jeito, de que elas iam falar sobre determinados temas, e na verdade não, assim, eu me surpreendi muito, na verdade, com o tanto de outras coisas que tinham para abordar, porque a princípio a minha problemática era falar justamente sobre o preconceito que essas mulheres poderiam ter sofrido e ainda sofrerem dentro das rádios, né, com realmente esse processo mais machista que está enraizado no Brasil desde muitos e muitos e muitos anos e que todo mundo já sabe. E aí, na verdade, eu me deparei com outras questões muito mais profundas do tema, e aí eu consegui desenvolver bem a minha pesquisa. Considerando esse mote de como você começou a pesquisar, hoje, com o trabalho já feito, você considera que essa pesquisa, esse recorte histórico para a região e até mesmo para o estado do Ceará, ele é de certa forma pioneiro e ele vai abrir portas para outros trabalhos e para outras pesquisas que possam vir a ser realizadas na região e até no estado? Lucas, quando eu comecei a pesquisar, né, eu tinha que ter um embasamento teórico, tinha que ter outras pesquisas, eu tinha que ter artigos também que pudessem realmente embasar a minha pesquisa. Tinha que ter autores e autoras trabalhando sobre o tema para realmente embasar. E aí eu me surpreendi muito nesse momento, porque eu vi que a maioria das pesquisas
relacionadas a gênero e às mídias sociais, né? Os meios midiáticos, na verdade, eram sempre ligados ao jornalismo, por exemplo. E também eram poucas fontes assim que eu tinha para trabalhar. Eu realmente tive que pesquisar muito a fundo para poder compor a minha pesquisa, porque só com o material que a princípio eu tinha, ele não era o suficiente, porque eram poucas coisas. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou realmente fazer isso de uma forma gradual. Eu vou começar de uma forma geral mesmo, tratando sobre o início do rádio, né, como foi esse processo da chegada do rádio aqui no Brasil, porque envolve todo um contexto, né, não foi feito de qualquer jeito e não foi feito por acaso. Sempre os meios midiáticos no Brasil, eles chegaram com algum interesse, assim, vamos dizer, né, sempre com alguma pretensão. E aí, eu achei poucos materiais, como eu mencionei, e decidi trabalhar isso no contexto geral. E aí fui pesquisando também o papel da mulher na sociedade, para dar contexto para a chegada das mulheres nas rádios de Quixeramobim, nas rádios do Brasil, do Ceará. E aí pesquisei um pouco mais sobre gênero, né? Trabalhei com mulheres incríveis, assim, com autoras realmente incríveis, como a Mari Del Priore, por exemplo. E aí é uma mulher que me inspira muito, né? Ela tem um livro falando sobre a historiografia da mulher brasileira. E aí eu fui entendendo um pouco mais sobre o contexto social da mulher, ainda durante o século XVIII, por exemplo, até, né, hoje em dia. E aí eu comecei a pesquisar também sobre a chegada das mulheres nas rádios do Brasil, né, para ter uma dimensão maior sobre o assunto. E aí foi quando eu comecei a adentrar a rádio no Ceará, quando veio, de que forma veio, e também quando as mulheres começaram a ter acesso aos microfones dos rádios, né. E aí, uma coisa que, assim, estava de uma forma muito clara, era que essas mulheres, quando elas começaram a adentrar o rádio, elas tinham programas muito específicos, né? A maioria não era em horário nobre, né? Eu digo isso no contexto geral do Brasil. A maioria não era em horário nobre. Eram sempre programas pautados em assuntos realmente do universo, né? Que a gente diz, assim, né? Do universo feminino, né? Relacionadas à maternidade, sobre o lar, sobre a casa, sobre esse cuidado, sobre reflexões, assim. Nada era além disso, sabe? Era sempre realmente esses assuntos que hoje, na verdade, um contexto social, né, que é voltado para as mulheres, né, programas mais femininos, vamos dizer assim. Tinham fofocas também, coisas e notícias relacionadas às celebridades, né? Enfim, sempre nesse sentido, assim, nunca para além, sabe? E aí, eu comecei, depois que eu adentrei as mulheres nas rádios do Ceará, né? Citei algumas delas, eu cheguei a adentrar o espaço de Quixeramobim. E aí, eu não tinha muito tempo também na época, né? Esse é um ponto importante a ser mencionado. Mas mesmo assim, eu entrevistei 5 mulheres maravilhosas que deram todo sentido para a minha pesquisa, né? E aí eu pensei, eu tenho 5 mulheres incríveis, então eu vou fazer um recorte, né, dessas mulheres e vou começar pela Exaurinha, que foi a primeira mulher a adentrar o rádio, das 5 que eu entrevistei, né, que ela entrou em 1988. E aí a última que tinha entrado na rádio era a Gabriela Frutuoso, né, que eu também tive a honra de entrevistar. E aí eu comecei a fazer realmente paralelos, né, entre essas histórias, trazer pontos comuns dessa história, mas também pontos que em algum momento eles se diferenciassem, né, porque embora sejam mulheres na mesma profissão, são histórias completamente assim, não completamente, porque tinham os pontos em comuns entre elas, mas histórias muito diferentes, né, uma da outra, e contextos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. Então eu me surpreendi muito nessa parte também. Eu acho que a história oral, ela permite que a gente se surpreenda
com as pessoas que a gente vai ter esse processo de entrevista, porque você não tem como prever, nada que elas possam falar, né? Você tem uma ideia ali, eu produzo as perguntas, eu produzi, na verdade, na época, com o meu orientador da monografia, o Edmilson, que teve um papel muito importante, mas que me deixou ter esse protagonismo, porque, de fato, era um trabalho sobre gênero, né? E aí eu fiz as perguntas, mas, assim, realmente não tinha como prever nada do que elas iam responder, porque a gente sabe que, a partir da história oral, as pessoas, né, usam filtros e aí elas fazem esse recorte do que é mais importante para elas e das coisas realmente que elas gostariam de mencionar, lembrar. E aí, depois que eu adentrei a história das mulheres aqui, né, a minha pesquisa é sobre a presença dessas mulheres aqui na cidade de Quixeramobim, de 1988 a 2003, na verdade. E aí foi muito interessante fazer esse paralelo mesmo de mudanças, sabe? Das mudanças no tempo que ocorrem e são naturais. E aí eu tive um ponto da minha pesquisa que eu também falei um pouco da história das rádios locais, né? Porque além de falar sobre as mulheres, eu tinha que falar onde essas mulheres também trabalhavam. E aí não fazia sentido não mencionar as rádios locais da cidade. Então, foi realmente um trabalho assim que demandou um pouco de mim, né? Um pouco, muito, mas faz parte também. Era uma pesquisa que eu realmente queria entregar o melhor de mim e eu ainda fiquei na dúvida se eu realmente tinha feito o meu melhor, sabe, naquele momento. Mas ter esse momento com essas mulheres, né, que eu vou mencionar agora, as mulheres que eu entrevistei, né, que, assim, foram as protagonistas da minha monografia, que foi a Terezinha Oliveira, a Isaurinha Reis, a Socorro Costa, a Lidiane Lima e a Gabriela Frutuoso. Assim, só fez sentido porque teve elas ali, o protagonismo foi inteiro delas. Me colocar nesse papel de escuta também foi extremamente importante para mim, né? Porque o tema da minha pesquisa são vozes que ecoam, então não tinha sentido se eu não desse a elas esse protagonismo mesmo, de terem adentrado essa história, assim, da rádio na cidade de Quixeramobim e até hoje as suas vozes serem lembradas, embora algumas não estejam mais nesse processo mesmo da rádio, sendo radialistas e tal. É impossível você ouvir qualquer coisa assim e não lembrar delas. O Comunicação em Rede vai para um breve intervalo agora. Já já a gente volta com mais entrevista com a Bianca Alessandra. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Sertão TV, feita para você. O
que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. O Comunicação em Rede está de volta e hoje recebendo a historiadora quixeramobinense Bianca Alessandra. Só para lembrar, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet e também no YouTube, através do canal Sertão TV. Nós também estamos presentes no Instagram, através de Sertão TV Ceará, no Facebook, através da página Sertão TV e também através da plataforma própria da Sertão TV, que conta com o streaming 24 horas, que é sertãotvceará.com.br. Então, Bianca, voltando para a nossa entrevista,
A gente está falando justamente sobre a sua monografia e como ela fez esse recorte histórico da participação das mulheres, do pioneirismo da participação feminina na comunicação de Quixeramobim. A gente está vivendo essa semana e pelos próximos dias o Conselheiro Vivo 2023 e eu quero te perguntar justamente como que você vê a inclusão da discussão desse tema da participação feminina nesses espaços democráticos, nesses espaços de eventos, nesses espaços de voz. Como você avalia que o Conselheiro Vivo incluiu a participação feminina dentro do evento? O Conselheiro Vivo desse ano, ele vem assim, com temáticas extremamente importantes. E aí eu particularmente me sinto muito feliz de participar desse processo, né? Desse processo que ele não é só individual, mas ele é automaticamente coletivo. O Conselheiro Vivo, ele é um evento anual, né, que acontece na cidade de Quixeramobim, em razão do aniversário de Antônio Conselheiro, que foi um homem de muitas lutas, né? Embora um homem, mas um homem de muitas lutas. E aí, o Conselheiro Vivo desse ano, ele traz temáticas diversas, assim. E aí, é justamente pautado nisso que vem as mulheres, né? Que vem o protagonismo feminino. No nosso primeiro dia de Conselheiro Vivo, né? A abertura do Conselheiro Vivo desse ano, a gente recebeu, por exemplo, a Manuela Dávila, que veio junto com a Larissa Gaspar, a Luísa Sela, né, a secretária de Cultura do Ceará. E aí, eu acho que esse impacto de abertura já gera muitas razões assim, para a gente acreditar que o Conselheiro Vivo, ele tem essa função mesmo de dar também o protagonismo às mulheres. E essas mulheres, elas vêm no intuito de trazer uma roda de conversa, né, sobre realmente o feminismo. E aí, entender esse protagonismo das mulheres também, que estão à frente de grandes espaços, de grandes empresas, por exemplo, de grandes projetos, que é no caso dessas mulheres que vieram. E aí, eu acho que isso já é gigante, já tem uma força muito grande, já tem um significado muito grande, ter essa abertura com essas mulheres fortes, que se empenham tanto, né, e que já passaram por tantas falas de ódio, por tantos preconceitos, por tanto machismo, porque o machismo é algo extremamente estruturado, enraizado no Brasil, mas é algo que a gente não pode se conformar com a existência dele. A gente precisa, nós mulheres principalmente, né, e as pessoas que são aliadas também nessa causa, precisam lutar diariamente para que seja algo combatido de verdade, porque não tem mais razão das coisas serem como já foram por muitos anos. E aí, a gente receber essas mulheres diz muita coisa mesmo, e foi um momento muito legal, foi um momento muito marcante, né? Vieram outras mulheres e meninas, né, conversarem sobre. Então, foi um momento assim que vai ficar na história mesmo de Quixeramobim, né? E a casa, ela já tem essa abertura mesmo para dar voz às mulheres, né? E eu também me coloco nessa posição. Tive a oportunidade de estar nessa semana, nessas 2 semanas, na verdade, de Conselheiro Vivo, de estar falando sobre a programação para as pessoas. E aí eu já sinto realmente que esse é um passo muito grande que a gente dá para frente, né? Ter esses espaços públicos, esses lugares, né? A casa de Antônio Conselheiro, ele não é só a casa de Antônio Conselheiro, é a casa das pessoas também. Então, todo mundo pode adentrar a esse espaço e ter mulheres, né, que estão nesse protagonismo também, de falarem sobre suas causas, de falarem sobre suas dificuldades, dar realmente espaço para que elas cresçam, para que outras pessoas venham também a conhecer seus trabalhos. Então, a casa, antes mesmo do Conselheiro Vivo, já fazia esse papel, assim, de trazer documentários de artistas, né, de mulheres artistas aqui da cidade, ou do Sertão Central, ou de outros lugares também, de trazer mulheres, cantoras, bandas mulheres
sendo vocalistas, enfim. Acho que todo esse processo, assim, já é gigante, já é muito grande, na verdade. Então, considerando justamente essa exposição desse espaço democrático, de dar voz, de deixar com que as mulheres falem por elas, não deixar com que outras pessoas transmitam a voz delas, mas deixar que as mulheres falem por elas. Você, algum dia, planeja expandir o seu trabalho, expandir esse recorte no sentido de estado do Ceará, por exemplo? Digamos, você fez o recorte agora de Xeramobim, esse recorte histórico, mas você pensa, por exemplo, em fazer um recorte do estado do Ceará no sentido de quais mulheres foram pioneiras no estado do Ceará na comunicação cearense, entendeu? Você pensa em fazer isso? Quando eu falo assim de mulheres, eu quero expandir qualquer coisa nesse sentido, sabe? Qualquer coisa que dê vazão para a gente falar sobre as mulheres. E eu acho que o meu trabalho, embora eu, assim, sendo bem honesta, eu tivesse um pouco de insegurança no início, porque a gente sempre fica, né, com essa insegurança. Será que foi bom o suficiente mesmo, se eu consegui transmitir e passar tudo que essas mulheres me passaram com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto amor, falando sobre as histórias delas, a gente fica se sentindo meio insegura, né, em relação a isso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito com a vida, né, a gente tem que aprender, é que a gente precisa confiar mais na gente, principalmente nós mulheres, que somos descredibilizadas assim, o tempo inteiro, né? Na maior parte do tempo, principalmente por outros homens, né? Por homens, na verdade. E aí, eu penso sim em expandir o projeto. Um dos meus intuitos, logo quando eu pensei em fazer a monografia com esse tema, foi também logo depois, quando eu tivesse um pouco mais de tempo, de fazer um documentário, de repente uma websérie sobre essas mulheres, com a permissão dessas mulheres também, é um processo de conversa, né, para que a gente pudesse gravar, né, e isso ficasse realmente registrado, porque eu acho que, além de fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais dessas histórias, na verdade, o fato de ficar registrado, para mim, significa muito, né, eu sempre tive muito esse apreço pelo audiovisual, pelo que ele traz, pelos documentários, que é um momento mesmo de registro, né, de ficar ali marcado a história, as histórias dessas mulheres e tudo que elas acreditam e coisas que elas passaram, que a gente às vezes nem tem dimensão, na maioria das vezes, na verdade. E aí eu penso sim em dar continuidade ao projeto e expandir também, né? Como eu mencionei logo no início, eu não tive muito tempo mesmo, né? Foi um processo muito difícil. Teve a pandemia também, que foi ruim para todo mundo. E aí eu fiquei realmente no período assim, bem desacreditada e tentando entender onde eu queria chegar. E aí, quando eu realmente tive uma direção, eu já não tinha mais muito tempo, né? E aí eu precisava trabalhar com aquilo que eu tinha. Tive a ajuda de outras pessoas também, o que é incrível, e eu sou extremamente grata, inclusive a você. E eu penso em realmente expandir. Eu acho que isso vai me levar a muitos lugares. E não só me levar, mas principalmente levar a história dessas mulheres, que é o meu intuito, né? Levar e expandir para que eu possa trabalhar sobre outras mulheres também, que são que foram e são extremamente importantes para o rádio. Esse tema assim, do rádio me pega muito ainda. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que ainda falta muito até. Então, é isso. A gente chegou ao final da entrevista. Passa rápido, né? A gente chegou ao final da entrevista. Bianca, eu te agradeço por ter aceitado o convite da Sertão TV e, consequentemente, do Comunicação em Rede, de participar falando justamente do teu trabalho, de como você elaborou tudo isso, e de principalmente estar inserida dentro desse meio de cultura, dentro desse meio de cultura do Conselheiro Vivo. E eu te agradeço pela participação e dizer que estamos de portas abertas para qualquer outras participações, tá bom? Lucas, eu que te agradeço pelo convite. Foi um momento
É muito legal, né, estar aqui na Sertão TV de novo. E eu te agradeço imensamente por essa oportunidade, por essa conversa, na verdade, da gente falar um pouco mais sobre os trabalhos que envolvem gênero num mês tão importante para a gente e dar visibilidade a esse tema, né? Que embora a gente tenha vencido muitas barreiras e muitas lutas e resistência também, ainda falta um bocado de coisinha aí, viu? Mas também a gente vai vencer. E é isso, gente. O Comunicação em Rede vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que permaneceu até agora com a gente aqui no programa. Muito obrigado por continuarem aqui e continuarem acompanhando toda terça-feira. Eu espero você no próximo programa, na próxima terça-feira, às 9h05, aqui na Sertão TV, no canal 180, no YouTube, no Facebook, no streaming 24 horas, em qualquer lugar que seja, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês em assistirem a Bianca e assistirem as nossas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.